Opa, boa tarde, sexta-feira, hoje dia 3 de junho de 2022. Vamos começar a parte 53 do estudo de Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, no verso 9. E Paulo está em Atenas. Essa parte toda fala sobre as viagens de Paulo. Isso foi muito importante, porque Paulo começou a viajar e começou a levar o Evangelho, a boa notícia do Evangelho, da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, da assunção do Senhor, de que Ele era o Messias prometido, foi sendo levada. E aí, como os judeus resistiram muito ao que ele estava ensinando, ele começou a ensinar os não-judeus, os gentios, né? Que é o nosso caso aqui, na nossa grande maioria. E nós estamos agora no capítulo 9, e a semana que vem vamos comemorar um ano, se não me engano, no dia 10 de junho, vamos comemorar um ano da leitura de Atos dos Apóstolos. Capítulo 18, verso 9, Paulo em Atenas, morando na casa de Tício, um não-judeu que adorava a Deus e que estava convertido ao cristianismo. Paulo estava na casa dele. Capítulo 18, verso 9. Certa noite, uma noite anterior, outra mais anterior, outra mais anterior. Noites comuns, normais. Certa noite, Paulo teve uma visão. E nela o Senhor disse: não tenha medo, continue falando, não desista, porque eu estou com você. Ninguém poderá lhe fazer nenhum mal, pois tenho muitas pessoas nessa cidade. Várias coisas interessantes aqui nesse versículo. Primeiro, que o Abel, meu irmão querido Abel, o próprio Marcelo no Achados e Perdidos, o Nilber tem publicado coisas sobre isso, da propagação do Evangelho, da grande comissão. Ide, se vocês quiserem ter um vídeo sobre isso, aqui mesmo, tem um vídeo do irmão Abel. São vídeos curtos, já publiquei o primeiro e vou continuar publicando agora. Ide e pregai o Evangelho e fazei discípulos. Olha, isso é como eu já disse, não é porque você é pastor, ou porque você é bispo, ou porque você é diácono, é padre, é papa, é qualquer coisa. Não. Isso é a grande comissão para todos nós, irmos e pregarmos o Evangelho. Eu já tinha falado sobre isso, é isso que eu estou fazendo aqui, vou continuar fazendo. E nós temos que continuar fazendo, de qualquer maneira, nem que você suba num caixote, não tenha ninguém, mas você fala, até que vai aparecer 1, 2, 3. Se esses 3 pregarem para mais 3 cada um, já são 9. Se esses 9 pregarem para mais 3, já é uma conta grande, né? 27 e assim por diante. E vamos indo. Foi assim que o Evangelho chegou até nós, porque alguém pregou para outro, que pregou para outro, que levou a palavra para outro, que levou a palavra para outro, chegou no meu ouvido, eu fui convertido ao Senhor Jesus Cristo, fui batizado na água, batizado no Espírito Santo, e estou aqui. Faça você também. Isso é uma obrigação. O irmão Abel falou nesse último
vídeo dele, que isso é uma obrigação. Ide é imperativo, ide, vá, faça. E Paulo ficou ali 1 ano e meio, naquele mesmo lugar, anunciando e explicando a mensagem do Evangelho àquela gente em Atenas. 1 ano e meio. Nós vamos fazer 1 ano semana que vem. Daqui a pouco temos 1 ano e meio. Eu vou estar aqui, se Deus quiser, se o Senhor Deus permitir, né? Explicando e levando o Evangelho a todos que ouvirem essa palavra. Quando Gálio se tornou o governador romano da Acaia, os judeus se juntaram contra Paulo. Eles o agarraram, o levaram ao tribunal e disseram ao governador: este homem está querendo convencer o povo a adorar a Deus de um modo que é contra a lei. Vou parar aqui um pouquinho. Eu publiquei, me mandaram e eu publiquei que estão querendo votar várias leis no Congresso para segurar a pregação do Evangelho e até tornar ilegal determinadas maneiras de pregar o Evangelho que vão contra o ide e pregai o Evangelho a todos. E até já criminalizando a Bíblia em alguns versículos, em alguns capítulos e assim por diante. Então, a perseguição não é só daquela época, a perseguição está aí. Sempre esteve aí. Os cristãos e os judeus sempre foram perseguidos. Os judeus mais do que os cristãos, mas sempre foram perseguidos. E serão perseguidos até o final dos tempos. Mas o Senhor Jesus vai voltar e vai reinar. E nós vamos ser totalmente libertos e ressuscitados para a eternidade com o Senhor aqui, nessa terra. Quando Paulo ia falar, Gálio disse aos judeus: judeus, se isso fosse alguma coisa grave ou um grande crime, seria justo que eu os atendesse. Mas como é só uma questão de palavras, de nomes e da própria lei de vocês, resolvam vocês mesmos. Eu não serei juiz nesses assuntos. Foi sábio. Foi tipo o Pôncio Pilatos, lavou as mãos e falou: não, eu não vou ser juiz. Só que ele não crucificou Paulo, né? Nem ninguém que estava ali, né? Mas falou: eu não vou ser juiz nesses assuntos, são assuntos entre vocês que se entendam ou se desentendam. Por quê? Porque o Senhor Jesus tinha dito a ele: não tenha medo, eu tenho muitos aí neste lugar. A gente nunca sabe quantos o Senhor tem próximos de nós para nos ajudar ou para te ajudar. Quais são os eleitos, aonde eles estão? Eles podem estar na próxima porta, dentro da condução, do teu lado. Já vi tantas vezes, já encontrei tantos, até no meio da estrada, do nada. Isso é uma outra história, um outro testemunho de algo muito lindo que o Senhor fez na minha vida. Em seguida, os expulsou do tribunal. Então eles agarraram Sóstenes, o chefe da casa de oração, e o surraram diante do tribunal. Porém, Gálio, mais uma vez, fez como Pilatos, lavou as mãos, não se importou com isso. Para ele tanto fazia como tanto fez. Péssimo negócio, né? A volta para Antioquia. Paulo vai voltar para onde estava antes, para Antioquia, de onde ele estava para ser expulso, e os irmãos o esconderam e depois o mandaram para Atenas.
Paulo ficou muitos dias com os cristãos em Corinto. Depois se despediu deles e embarcou para a Síria. Isso é muito interessante. Isso é uma viagem missionária. Eu tenho ido numa casa de oração dos metodistas, num culto que, na verdade, são moças que organizam esse culto, quarta-feira, às 3 horas da tarde. E vou lá domingo para a Santa Ceia do Senhor, que foi outro mandamento que o Senhor deu da ceia. Aliás, fazer isso para comemorar, celebrar a minha memória. Foi a única coisa que ele pediu para celebrar a memória dele. Não foi Natal, não foi Páscoa, não foi isso, não foi aquilo, não foi nada disso. É a ceia, o pão e o vinho. Então eu vou lá domingo. Mas eles têm, é uma igreja missionária por excelência. E eu achei muito interessante que os pastores lá, eles são itinerantes, eles, que nem Paulo aqui, eles não ficam mais de 5 anos num lugar só. Eles vão para outro lugar, ali entra outro pastor, eles fazem um rodízio grande. Então isso é interessante porque o pastor não cria raízes, como se a igreja fosse dele, a congregação fosse dele, não. Ele ali faz parte. As ovelhas que estão ali é que são fixas. Isso é muito interessante. Depois se despediu deles e embarcou para a Síria, junto com Priscila e Áquila. Antes de embarcar em Cencreia, ele rapou a cabeça, em sinal de que havia cumprido uma promessa que tinha feito a Deus. Foi lá e rapou a cabeça. Ele tinha feito uma promessa, não especifica aqui qual foi a promessa que ele fez, mas ele foi e rapou a cabeça. Quando você fizer uma promessa ao Senhor Deus, cumpra. Cumpra. Cumpra mesmo. Chegaram à cidade de Éfeso e Priscila e Áquila ficaram ali. Paulo entrou na casa de oração, era o costume dele, né? E começou a discutir com os judeus. Ele ia lá e fazia mesmo. Às vezes eu entro numa casa de oração por esse ou por aquele motivo. Eu não gosto de mexer com as pessoas lá dentro. Mas em algumas que eu conheço melhor, se for dito alguma coisa fora dessa palavra, e eu souber que está sendo dito alguma coisa fora dessa palavra, eu conserto. E última vez que isso aconteceu, não me expulsaram, mas são pessoas que eu conheço bem, não me chamaram nunca mais, não tem problema. A gente segue em frente. Essa que eu estou agora, eu estou caladinho, calado. Ninguém sabe do meu passado, do meu ministério forte. Sento quase no último banco e fico ali quietinho, ouvindo a palavra. Já aproveitei muita coisa boa ali e pretendo ir domingo agora, próximo, primeiro domingo do mês de junho, para a ceia do Senhor, a Santa Ceia do Senhor. Oh glória! Com a Lani. Vou com a Lani para a ceia. Então lhe pediram que ficassem com eles muito tempo, mas ele não concordou. Quer dizer, esses aí, eles perceberam que Paulo, o que estava dizendo, estava dizendo com sabedoria. Não estava falando de qualquer maneira, levando uma palavrinha. É algo que tinha a ver com o tempo, com o que estava acontecendo, com o que o Senhor Deus estava fazendo. Não adianta ficar de abobrinha dentro, diante da igreja, que a igreja são as pessoas, né, para levar a palavra de Deus e tá fora de sincronia com o que o Senhor Deus está fazendo e está querendo naquele momento, ou seja, sem revelação. E quando foi embora disse: eu voltarei, se o Senhor Deus quiser.
Aí Paulo embarcou e partiu de Éfeso. Chegou a Cesareia e logo saiu para Jerusalém. Em Jerusalém, fez uma rápida visita à igreja que ele tinha deixado lá em Jerusalém. E tinha sofrido muito por conta desse conglomerado. A igreja são as pessoas. Não era a igreja de não sei quê, do coração, do não sei quê, de Jesus Cristo. A igreja do Senhor Jesus. Eu, você, todos nós que somos convertidos, batizados na água e que professamos e estamos levando a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Jerusalém fez uma rápida visita à igreja e seguiu para Antioquia, na Síria. Depois de ficar algum tempo ali, foi embora. Passou então pelas regiões da Galácia e da Frígia, animando todos os cristãos. Quer dizer, ele começou a fazer uma viagem de rescaldo. Voltou para ver como estavam essas congregações, como que elas estavam se desenvolvendo, deixando alguma palavra, acertando alguma coisa, trazendo algum encorajamento, orando por várias pessoas, por eles, né? E assim por diante. Então Paulo foi desenvolvendo o Evangelho, foi quem mais desenvolveu o Evangelho e o levou naquela época, sendo o missionário mais ativo daquela época. Amém? Seja você também um missionário ativo no seu prédio, na sua casa, na escola, no seu trabalho, aonde você estiver, que você percebeu uma oportunidade, não só com palavras, mas principalmente com ações, que as pessoas venham falar com você: ô fulano, você realmente é uma pessoa diferente. Aí você fala: eu sou cristão, eu sou discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo, sou imitador de Cristo. É isso. Sejamos todos imitadores de Cristo. Meu Deus, meu Senhor, meu Jesus, nome que foi dado para ser adorado, o de Jesus Cristo de Nazaré, que padeceu naquela cruz, aquela carnificina terrível, de castigos, de torturas, de humilhações, de afrontas e de crueldades inimagináveis para nos resgatar, trazer o perdão dos nossos pecados, para nos trazer com a sua ressurreição ao terceiro dia com o seu corpo incorruptível, a ressurreição da carne e a vida eterna pelo poder do Espírito Santo. Te peço por todos que estão aqui ouvindo essa palavra, Senhor. Te peço pelos achados, para que não se percam, e pelos perdidos, para que sejam achados. Te peço, Senhor, por esse país. Livra-nos, Senhor, do mal. Livra-nos, Senhor, desses satanistas, dessa corja que está querendo destruir a religião cristã desse país. Amém, amém e amém.